Começar então? Então, gente, nossa última aula de termologia é também a última questão da parte de física térmica, que é termodinâmica, tá? É a página 41, ok? Hoje tem bastante coisa para anotar, tudo bem? Então, gente, para a gente começar a parte de termodinâmica, a gente tem que dar uma passada em gases, tá? Então, qual é a diferença entre gás e vapor? Então, quando você tem a diferença de gás e vapor, então, o gás, relembrando um pouquinho, né, é todo aquele vapor que passou daquela temperatura chamada crítica. Então, aqui é pressão, tudo bem? E aqui é temperatura. Então, aqui nós temos aquela curva de diagramas de fase, né? Então, aqui é estado sólido, aqui é estado líquido, aqui é vapor. Na hora que você chegar nesse ponto aqui, então, esse ponto aqui é chamado de ponto crítico. Então, depois do ponto crítico, nós temos o nosso assunto de hoje, que é gás. É isso aqui. Tudo bem? Então, gás ideal, ele é um modelo. Então, todo gás ideal, ele não volta a ser líquido. Ele não sofre mudança de fase. Ideal, tá? Então, quando a gente trabalhar, tem que trabalhar com calor sensível, não com calor latente. Por quê? Calor latente muda de fase e gás ideal não muda para líquido, né? E não sofre liquefação. Então, aqui nós temos o gás. Para que ele seja considerado um gás ideal, eu tenho que ter certeza que ele está aqui. Então, o que eu faço? Eu baixo a pressão e aumento a temperatura. Então, o gás ideal, ele tem uma pressão bem baixa e uma temperatura bem alta. Por exemplo, a água ao nível do mar, ela vira vapor a 100 graus. Ela vira gás acima de 350 graus Celsius. Então, existe gás de água, tá? Mas gás ideal tem outras condições. Primeiro, não tem volume próprio. O volume é do próprio recipiente. Então, não tem volume próprio. Então, se esse recipiente tem 1 litro e está cheio de gás, eu tenho 1 litro de gás. Não tem volume próprio. Ok? Outra característica de um gás ideal é que o gás ideal ele não reage, nem física, nem quimicamente. Por isso que ele é ideal, ele é um modelo, né? Não reage. Não sofre reação. Outro detalhe é que quando as moléculas estão colidindo com a parede do recipiente, elas não sofrem perdas de energia. Então, os choques das moléculas do gás são perfeitamente elásticos. Então, imagine algo bater lá na parede e voltar sem nenhum tipo de perda. São elásticos. Resumindo, tá? Ele não tem perda de energia. Então, a mesma velocidade que ele vai, ele volta. Por isso que ele é um modelo. Na parte de gases, eu posso alterar 3 grandezas: pressão, volume e temperatura. Tudo bem? A pressão no sistema usual, que é muito comum na CAF, é o ATM, a atmosfera. É o ATM. No sistema internacional, pressão é dada em Pascal, que é PA. Aí já coloca no cantinho, 1 ATM, uma atmosfera, equivale a 1,013
Normalmente, esse 0,13 eles esquecem. 10 na 5 pascais. Então, um ATM, que é o nível do mar, tem 100 mil pascais. Então, aqui é usual e lá é internacional. Tudo bem? O volume no usual é litros. O volume no internacional é metros cúbicos. Lembra que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1.000 litros. E a temperatura não tem acordo. A temperatura tem que ser necessariamente em Kelvin. Tá? Então, qualquer questão que vier em Celsius, você tem que levar para absoluta. Lembra que passar de Celsius para Kelvin é só somar com 273. Então, cuidado, queridas, olha só. Se o enunciado tiver em Celsius e a resposta tiver em Celsius, tu tens que ir a Kelvin, fazer as continhas e voltar para Celsius. Muito cuidado. Então, sempre a temperatura é a temperatura absoluta. Bacana? Não se preocupem com o formulário, só se preocupem em tirar os dados e saber usar. Então, as 3 equações. Primeira equação de Clapeyron. Clapeyron, ela trabalha com as 3 variáveis, tá? Então, ó, P é pressão, V é volume, respeitando se é tudo internacional ou tudo usual, não misturar. N é o número de mol. Lembra que mol não tem plural, não é mols nem moles, tá? Mol, tá? E esse número de mol é sempre a razão entre a massa do gás pela massa molar, que vem na tabela periódica. Então, essa massa aqui, ó, é a massa em gramas. E a massa molar é tantos gramas por mol. Que vai dar o quê? O N. Então, o O2, aqui é 16 vezes 2. Então, o peso molar, ou a massa molar, né? A química não faz essa diferenciação massa e peso, né? Para nós, massa é uma coisa e peso é outra. Então, é 32 gramas por mol. Tudo bem? O nitrogênio é 14 vezes 2, dá 28 gramas por mol. E o hidrogênio é 1 vezes 2, 2 gramas, tudo, né? Por mol. Tudo bem? O R é uma constante, chamada constante universal dos gases perfeitos. Então, se é uma constante, ó, quando é usual, usa 0,082, quando necessário. Quando é internacional, que é Pascal, Newton por metro quadrado é Pascal, é 8,31. Normalmente se usa 8, mas tem que perguntar e ver o que eles estão te cobrando. E o T não tem acordo, sempre a temperatura em Kelvin, temperatura absoluta. O que eu quero que vocês guardem? Que, ó, pressão e volume para a mesma temperatura é inversamente proporcional. Quem está em alta pressão tem um baixo volume. Quando a pressão é constante, uma isobárica, aumentou a temperatura, aumenta o volume, diretamente proporcional. Quando o volume é constante, aqui é direto. Quando a pressão é constante, aqui é direto. E quando a temperatura é constante, aqui é inverso. Quando você enche um balão, aumenta o quê? Aumenta o volume, diminui a pressão. E a temperatura é constante. Então, essa é a equação de Clapeyron, tá? PV igual a nRT. Bacana? Então, lembra que o padre voador não retorna para a Terra. Tá? Então, PV igual a nRT. Bem,
Aqui eu posso usar quando está mudando a massa. Aqui não. Então, se você isolar o NR, que é uma constante, o T multiplica, volta dividindo. Está aqui. Então, guarda. Essa equação aqui é para a mesma amostra de gás. Eu vou cobrar bem isso em simulado. Mesma amostra gasosa. Por que, Áureo? Porque o N não mudou a massa. E o R é uma constante. Então, isso aqui ó, é inicial, pode ser P0, V0, T0, e aqui é o final. Pode ser PV sobre T. Agora, cuidado com uma coisa, tá, gente? Se por um acaso um balão ganhou ou perdeu massa, ele foi esvaziado ou ele foi preenchido, aí tem que usar a equação de Clayton. Aqui é quando você analisa uma mesma massa antes ou depois. Essa mesma massa pode ser uma isobárica, pode ser uma isocórica, pode ser uma isotérmica. Tudo bem? Outro detalhe importante, principalmente para o Enem, é sobre a energia cinética dos gases. Então, lá na física da mecânica, energia cinética de uma bolinha, por exemplo, é mv² sobre 2. Então, todo corpo que tem velocidade tem energia cinética. Em gases, a energia cinética ela só depende da temperatura. Então, faz um desenho para mim assim. Ó. Você tem aqui um reservatório e eu tenho amostras de oxigênio e de hidrogênio. Tudo bem? E as duas estão na mesma temperatura, tipo 27 graus Celsius. Então, coloquei lá dentro de um reservatório, tem uma temperatura T. Tudo bem? Bem, a gente sabe que o oxigênio ele é mais pesado que o hidrogênio, tem mais gramas por mol. Então, o que acontece? Se os dois têm a mesma temperatura, a energia cinética do hidrogênio tem o mesmo valor da energia cinética do oxigênio. Agora, a velocidade não. Como o hidrogênio ele é mais leve do que o oxigênio, para a mesma energia cinética, porque tem a mesma temperatura, quem é mais leve é mais rápido. Então, a velocidade, não é volume, é velocidade, do hidrogênio é maior aqui dentro do que a velocidade do oxigênio. Por que, Áureo? Porque a massa do hidrogênio é menor do que a massa do oxigênio. Tudo bem? Então, a energia cinética é 3 meios de gases monatômicos de uma constante vezes a temperatura em Kelvin. Então, gente, muito cuidado com isso aqui. Energia cinética só depende da temperatura. Então, se a temperatura aqui é T, eu posso colocar qualquer gás aqui dentro que a energia cinética é a mesma. A energia cinética não depende da natureza do gás. Vou escrever. A energia cinética gasosa independe da natureza do gás. Não importa o que você colocou lá dentro, está na mesma temperatura, tem a mesma energia cinética. Velocidade e massa que muda, tá? Cuidado. Independe da natureza do gás. Bacana? Agora, quando eu trabalho com a mesma amostra, aí eu posso ter 3 ISO. ISO é prefixo de igual. Então, isotérmica é aquela que a temperatura é constante. Então, é só você cortar T com T. Sobra quem? P1, V1 igual a P2, V2. Você corta o que é constante.
Exemplo de uma isotérmica, balões. Então, um balão, esses balões de hélio, por exemplo, ele vai subindo, a pressão vai diminuindo, o volume vai aumentando e ele estoura e cai. Isobárica, baros em grego é pressão. É quando a pressão, e essa pressão pode ser maiúsculo ou minúsculo. Eu gosto mais de minúsculo porque P maiúsculo dá a impressão que é peso, né? É constante. Exemplo, Áureo, uma máquina térmica. Uma caldeira, por exemplo, que esquenta água para um hotel ou para um hospital. Tudo bem? Isocórica é quando o volume é constante. Então, um exemplo comum aqui é pneus de carro. Então, quando você sai de casa, o pneu tem uma certa temperatura. Então, aqui, ó, pessoal, nós temos uma certa pressão. Conforme você vai rodando, ele vai tendo atrito, vai esquentando, né? No final da viagem, o volume do pneu praticamente é constante. A gente despreza o volume, mas aumentou a pressão porque aumentou a temperatura. Então, cuidado, no final da viagem, a pressão é maior não é porque entrou ar, é porque aumentou a temperatura, aumentou a agitação das moléculas e, consequentemente, aumentou o valor final da pressão. Tudo bem? Então, guarda um gráfico importante. Ó, o que eu quero chamar a atenção é o gráfico da isotérmica. Então, aqui é pressão e aqui é temperatura. Por ser inversamente proporcional, uma aumenta e a outra diminui, e vice-versa. Então, os gráficos da isotérmica são assim. São bem suaves, tá? Então, essa distância é igual a essa. Ó, aqui eu tenho duas isotérmicas. Por exemplo, T1 e T2. Então, guarda, quanto maior o produto PV, ó, pressão por volume, né? Pressão por volume, tá? Então, quanto maior o produto PV, maior a temperatura. Então, guarda, quem está mais longe tem a maior temperatura. Então, nesse gráfico aqui, né, T1 é maior que T2. Porém, cuidado com uma coisa. Bate na câmera. Ó, quem está mais afastado tem a maior temperatura. Agora, todos os pontos nessa mesma isoterma têm o mesmo valor. Então, ó, dentro da mesma linha, que é uma hipérbole, né? Você tem a mesma temperatura. Agora, uma em comparação à outra, quem está mais afastada tem uma temperatura maior. Tudo bem? Então, bastante coisa para a gente guardar aqui. Guarda os balões, que cai bastante isso. Isso tem uma aplicação no dia a dia, que é o trabalho termodinâmico. Então, o que é o trabalho termodinâmico? É o trabalho que um gás faz. Uma máquina a vapor, na queima da gasolina, etc. Então, dentro do seu carro, dentro de uma motosserra, qualquer máquina térmica, ela tem um cilindro, que é isso aqui, ó. Um cilindro. O cilindro tem uma parte que se move, que é o pistão. Então, essa parte que se move é o pistão. Então, cuidado. Quando eles te perguntarem assim, eu comprasse um carro 1.0, o que é 1.0? 1.0 é o volume ou a cilindrada do carro. E 1.0 é litros. Então, se você pegar o teu carro, que pode ter, hoje tem uns carrinhos aí mais modernos que tem só 3 cilindros, tá? Mas a maioria são 4 cilindros. Ó,
Então, na hora que o pistão desce, aqui dentro tem o quê? Um gás, que pode ser gasolina com ar, álcool com ar, diesel, gás, GNV. Então, na hora que você desce, você tem um volume. Se você multiplicar o número de cilindros do teu carro vezes esse volume, tu tem a cilindrada. Então, a cilindrada não é potência, potência é dada em watts. Então, 1.0, 1.6, 2.0 é a cilindrada. Ou seja, é o volume total de explosão em cada ciclo. Aí aqui nós temos gasolina e ar, por exemplo, daí tem uma vela, essa vela dá uma faísca, começa a movimentar o pistão, que é preso, desculpa, preso a um sistema de virabrequim que entra na caixa de câmbio que comunica as rodas. Não importa. O gás queimando lá a gasolina, ele realiza trabalho. Então, esse tal é trabalho, que é a movimentação do carro, que é dado em joules. P é a pressão constante, dada em Newton por metro quadrado, que é Pascal, tá? E o ΔV é o volume, que é dado em metros cúbicos. Então, gente, eu só posso usar essa equação quando a pressão é constante. Quando a pressão não for constante, por exemplo, assim, ó, tu queres saber o trabalho em 2 volumes específicos. Por exemplo, daqui até aqui. Então, aqui você chama de V1, aqui você chama de V2. Aí tem que tomar muito cuidado se ele está aumentando o volume para lá, por exemplo, de A até B, ou de B até A. Então, sempre que eu tiver um gráfico de pressão por volume, se você calcular essa área aqui, ó, você calculou o trabalho. Então, essa área até lá embaixo, tá? A área é numericamente igual ao trabalho. Agora, cuidado. Tem que ver se aumentou o volume. Então, se aumentou o volume, é uma expansão. Expandiu. Então, quer dizer o quê? Que o final é maior que o inicial. Como isso aqui é positivo, o trabalho é positivo. Então, a CAF diz assim, ó, o gás realiza trabalho, ou seja, o pistão move alguma coisa. Exemplo, de A até B. Ó, daqui até aqui. Se por acaso é de B até A, alguém comprimiu o pistão. Então, quer dizer que esse volume final é menor do que o inicial. Então, o ΔV dá negativo, negativo com positivo dá negativo. Então, quer dizer que o gás, ele não realizou, ele não movimentou nada, ele recebeu. Ou seja, alguém comprimiu ele. Então, guarda, gente, ó. Quando a transformação não muda o volume, que é uma isocórica, isso aqui é zero. Se é zero, o trabalho é zero. Tudo bem? Tranquilo até aqui, Alice? Ana? Tranquilo. Obrigado, que Tranquilo. é bastante teoria isso aqui, bastante teoria. Não sou muito fãs de... Então, agora vamos começar as leis da termodinâmica. Aqui é mais a CAF e Enem. A UFSC cobrou muito pouco até hoje disso, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica é a conservação da energia. É aquela frasezinha lá, né? A natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aqui eu tenho uma máquina térmica. Exemplo, ó, motor de uma moto. Aí você fornece, você injeta calor, que é a gasolina queimando, e ela realiza um trabalho, que é movimentar a moto, motor, né? E uma parte, infelizmente, é jogada fora. É a energia interna. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Então, a energia interna é a diferença do que você forneceu à máquina, que é o calor, menos a energia interna que não realizou o trabalho, só aqueceu. E essa energia interna, ela depende da temperatura. Então, é 3 meios de K delta T. Tudo bem? Agora vem a parte mais importante da primeira lei. Quais são as 3 transformações? É só ir zerando uma por uma. A mais cobrada é a diabática. O que é a diabática? É a transformação que não troca calor. Então, você corta o calor. Então, a energia interna é menos o trabalho. Tá? Então, guarda, não troca calor. Então, um exemplo pode ser uma expansão. Expansão é quando aumenta o volume. Se aumentou o volume, diminuiu a pressão. Se diminuiu a pressão, o número de choques é menor, diminui a temperatura e o gás dá uma gelada. Então, se ele gela, o melhor exemplo disso aqui é um spray. Então, quando vocês usam um spray, qualquer tipo de spray, um desodorante, tá? Algo, um aromatizante de ambiente, etc., se você ficar apertando muito tempo, tu sente que o tubo gelou. Por quê? Porque para empurrar o gás lá de dentro para fora, a pressão interna é maior que a externa. Então, o que acontece? Ele tem o quê? Ó? Uma redução da temperatura, porque quando o gás sai do recipiente, aumenta o volume, né? E, consequentemente, você dá uma geladinha. Exemplo é o spray. A compressão é o contrário, que pode ser uma bomba de encher pneu. Aqui tem a bomba lá da bike, ó, e aqui tem um pneu. Tudo bem? Quando você está empurrando o ar para dentro da câmera, aqui diminui o volume. Então, o volume diminui, aumenta-se a pressão. Se aumentou a pressão, vai esquentar, aumenta a temperatura. E o gás aqui dentro aquece. E o melhor exemplo disso aqui é uma bomba de ar. Pode ser de pneu, pode ser de bicicleta, bomba de ar. O que eu quero que vocês guardem é que em nenhum momento teve troca de calor, porque é uma diabática. Eu vou escrever, ó, não troca calor. Vou escrever isso. Tudo bem? Pessoal, continuando aqui, ó. Deixa eu... Continuando. O que é uma isocórica? É aquela que o volume inicial é igual ao volume final. Não muda o volume. Então, quer dizer que a variação de volume é zero. Então, se o volume é zero, como eu tinha falado, aqui é zero. Então, zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, quer dizer que o trabalho, agora corta o trabalho, é zero. Sempre corta alguma coisa. Então, cuidado, uma isocórica não realiza ou recebe trabalho. Vamos escrever? Então, isocórica não realiza ou recebe trabalho. Por que, Aura? Porque não mudou o volume. Cuidado com essa aqui. Ok? E a isotérmica é aquela que não muda a temperatura. Então, a final é igual à inicial, delta T igual a zero, então a energia interna é zero. Agora tu cortas quem? Delta U. Então, aqui é menos, passa para lá mais. Então, o calor é igual ao trabalho. Tudo bem? Então, cuidado, se é uma adiabática, sempre esta é a mais cobrada. Depois nós temos uma isocórica, que não realiza ou recebe trabalho, e uma isotérmica, que não muda a temperatura. Tudo bem? A segunda lei da termodinâmica também é chamada lei das máquinas térmicas. E essa máquina térmica pode ser quente ou fria, tá?
Então, quando você tem aqui uma máquina térmica, ó, que pode ser uma geladeira ou um motor de um carro, você vai fornecer calor da fonte quente. Então, tudo que é fonte quente é 1. Uma parte é jogada fora, no cano de descarga, no radiador, no ar atmosférico, e uma parte realiza trabalho. Ok? Então, o quanto melhor que é a realização de trabalho, melhor será o rendimento. Então, essa letrinha aqui é o rendimento da máquina. Que ele não tem unidade. Por quê? Porque aqui é joules e aqui é joules. Mas rendimento costuma se colocar em porcentagem. Então, o que é o rendimento? É o 100% que você forneceu de energia menos a perda. Então, 2 sempre é fonte fria e 1 sempre é fonte quente. Como existe uma diferença entre a queima da gasolina dentro do teu carro com a temperatura lá fora do cano de descarga, aqui sempre vai existir um valor, uma razão. Isso aqui o que é? A perda. O dia que o homem conseguir acabar com as perdas, ou seja, chegar a 0 Kelvin, nós teríamos um rendimento de 100%. Então, nenhuma máquina real consegue ter um rendimento de 100%. Vamos escrever? Então, ó. Então, o rendimento é sempre inferior a 100%. É impossível converter integralmente energia em trabalho inferior a 100%. Tá? Então, esse rendimento também pode ser trabalho sobre fonte quente. Ou rendimento pode ser potência útil sobre potência total. Pode ser a primeira, pode ser a segunda. Ok? Quem é que conseguiu idealizar um sistema que teria um rendimento máximo, porém menor que 100%? Então, quem idealizou isso foi um cara chamado de Carnot. Então, Nicolas Sadi Leonard Carnot, tá? Ou simplesmente Carnot, ele fez o quê? Um ciclo teórico, onde o rendimento seria máximo, porém menor que 100%. Então, o ciclo de Carnot é um ciclo de rendimento máximo, porém, esse rendimento é menor que 100%. Ele é formado por 2 isotérmicas, uma fonte quente e uma fonte fria, 2 isotérmicas, alternadas com 2 adiabáticas, que é troca de calor. Então, o ciclo de Carnot é isso aqui, ó. Fonte quente, adiabática, fonte fria, adiabática. E o ciclo de Carnot pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Aí depende se seria uma máquina térmica fria ou quente, tá? Gente, a nossa aula, primeira aula já foi. Vamos mudar aqui o link, só que tem um detalhe, eu tenho que dar um tempinho que eu preciso converter a gravação. Então, 2 minutinhos, pode tomar uma aguinha aí. Combinado, então? Tudo bem? Tá bom. Pode tomar uma aguinha, tá? Vou demorar uns 2 minutinhos.